Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos, onde a gente dá dicas a respeito de Portugal de uma forma geral e também, é claro, sobre o mercado imobiliário. Então, bora para a vinheta, porque o assunto de hoje é bem legal, bem interessante. Então, pessoal, qual é o assunto tão legal, tão interessante, né? É justamente a questão do arrendamento com opção de compra. Se eu não me engano, antes da série Portugal em Minutos, eu já tinha falado um pouquinho sobre como é isso, mas eu ainda vejo que muita gente pergunta, muita gente vem querendo mais informações a respeito desse tema, né? E o arrendamento com opção de compra, ele funciona muito parecido como um leasing automotivo no Brasil, né? A gente tem uma opção que é você comprar, fazendo essa analogia com o carro, né? Você chega no início, paga uma entrada, 5 mil, 10 mil reais, algo do tipo, depois paga durante 48, 36, 60 vezes uma prestação num valor fixo e na última prestação ou você devolve o carro ou você paga aquela última prestação de valor mais alto, um valor mais elevado, né, que seria ali o restante do valor do carro. Isso é um leasing, ou seja, você paga durante um tempo. Se você no final não quiser pagar aquela prestação gigantesca, tudo que você pagou fica como se tivesse sido um arrendamento, um aluguel do carro durante aqueles 36, 48 ou 60 meses que você teve com ele, com as chaves dele. Então, o imóvel aqui em Portugal, ele é muito parecido. Leasing e opção de compra, que é a mesma coisa, também é muito parecido. Você fica no imóvel durante X tempo e o valor que você paga naquele arrendamento serve como valor de entrada do imóvel. E aí, as formas como se faz isso é que vai variando de proprietário para proprietário. Em muitos casos, e cada vez mais sendo o caso frequente, a gente tem um proprietário para iniciar o contrato tendo que já pedir um sinal, 5 mil euros, 10 mil euros, 7 mil euros, o valor é variável de acordo com o proprietário. Então depois disso, você paga durante um tempo o arrendamento e depois do arrendamento, seja ele de 6 meses, seja ele de 1 ano, seja ele de 18 meses, você faz a escritura do imóvel, ou seja, você de fato compra ele, né? Depois você já está aqui há um tempo, você já declara o imposto de renda aqui de Portugal, já tem rendimentos aqui em Portugal, então o financiamento fica mais fácil. Era muito comum no início, no leasing, no arrendamento com opção de compra, você não precisar dar a entrada, você só fazia o aluguel e o aluguel descontava depois no final como o valor de entrada. E aí, esse valor do arrendamento, ele podia ser, na sua totalidade, imputado como valor de entrada, ou em termos de porcentagem. Às vezes, 50% do arrendamento valia para abater o valor do imóvel e os outros 50% não. Às vezes era 60% abatendo o valor do imóvel, às vezes 70%. Isso também é variável de acordo com o proprietário, tá? Mas algo interessante é que cada vez menos acha-se imóveis com esta opção. E principalmente na opção que você não dá um valor já à vista. Por quê? Porque o pessoal tem percebido, os proprietários, que as pessoas vêm com esse papo, digamos assim, do arrendamento com opção de compra, mas depois de 1 ano não efetiva a compra. Minha filha apareceu, aí eu tive que dar uma pausa no vídeo. Mas então, com o tempo, os proprietários foram percebendo que havia uma certa situação comum no mercado da pessoa viver no imóvel durante 1 ano, durante 18 meses, e no final das contas falar que não ia comprar. Porque aí já passou tanto tempo, ele já viu um outro imóvel, já gostou de um outro imóvel, e ali o proprietário perde aquele negócio que ele até então estava contando com ele, né?
O arrendamento com opção de compra, ele não tem o intuito de ser ruim para nenhuma das partes. Pelo contrário, ele tem a ideia, ele surgiu na ideia de ser bom para as duas partes, dando a certeza para o proprietário que o imóvel está vendido e para o inquilino que ele tem tempo hábil, né, para ele se programar, para ele se planejar financeiramente, se estruturar para fazer a escritura, porque na escritura ele tem que pagar o restante do imóvel. Então, se você está comprando um imóvel de 100 mil, você dá a entrada de 10% em média, 10 mil, e no dia da escritura você tem que pagar os outros 90 mil, seja ele em dinheiro vivo, né, cheque bancário, transferência e tal, ou através de um aporte, com a ajuda do banco, né, com o suporte do banco, ou seja, com financiamento. Mas no dia da escritura você tem que ter o dinheiro restante, o valor restante. Então, com o arrendamento, com opção de compra, se você hoje não tem condição, mas você acredita no seu potencial, você ganha ali 12 meses para ir se planejando, para ir se estruturando. Mas a venda, ela tem que estar feita, ela tem que estar, sabe, carimbada ali que ela vai acontecer. De novo minhas filhas apareceram aqui, gente. Mas como eu estava falando, tanto que no início do processo, você assina um contrato de promessa de compra e venda, o conhecido CPCV, onde você dá ali 10% de entrada do imóvel, ou seja, você faz um arrendamento, mas logo no início você já desembolsa 5 mil, 10 mil, 15 mil, 7 mil, o valor é acordado entre as partes. Mas tem que ter essa ciência, que não é bem o que muitos brasileiros pensam que eu fico ali pagando aluguel durante um ano, se eu não gostar, eu saio fora e o proprietário arruma outra pessoa. Não, não é assim. Até porque se todo mundo fizer assim, essa modalidade tende e não pode ser assim, porque se for assim, essa modalidade ela tende a sair do mercado, porque todo mundo querendo se favorecer, ao contrário de ser benéfico para as duas partes, a balança pesando só para um lado, os proprietários vão falar, não, eu não aceito a opção de compra porque eu quero ter a certeza que eu vou vender, então eu prefiro ficar com ele parado aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas no fim desse prazo ele ser vendido, do que eu ficar na mão de alguém durante um ano para depois a pessoa ainda falar que não vai ficar com o imóvel. Então, muitos imóveis que antigamente a gente achava, conseguia ir nos mercados, tendo essa opção, a gente chegava para um arrendamento e perguntava se o proprietário tinha interesse numa venda e tal, e ele colocava que sim, podia fazer até um arrendamento com opção de compra. Hoje em dia, esse método vem cada vez mais diminuindo, sendo difícil de achar, porque realmente tem que ser benéfico para as duas partes. Ambos os lados têm que ter a certeza que o negócio vai ser concretizado, vai acontecer. E por isso, inclusive aqui em Portugal, que é parecido com o Brasil, no contrato de promessa de compra e venda você paga um sinal, que é a entrada, geralmente 10% do valor. Pode variar, mas na média do mercado paga-se os 10%. E se você, inquilino, comprador, desistir do negócio, você perde aquele sinal é subtraído, ele não é devolvido para você, justamente como uma punição. Da mesma forma que depois de pago, se o proprietário, o vendedor, também quiser desistir, ele também tem que te devolver aquele valor e em dobro, ele te paga 2 vezes, porque se ele colocou o imóvel à venda, ele não pode desistir. Então, se ele assinou o CPCV, o contrato de promessa de compra e venda, ele é obrigado a restituir em dobro o valor pago em sinal. E na parte inquilina compradora, perde-se aquele valor pago a título de sinal no início. Então, gente, o arrendamento com opção de compra é sim um ótimo negócio. Temos até imóveis dentro desse cenário aqui na imobiliária, com o Giovanni, com o Oliveira Imóveis, mas
não é de fato um negócio para brasileiro pensar que ele pode ficar ali usufruindo do imóvel e depois de um ano ele simplesmente desistir e sair fora, deixando o proprietário a ver navios. O que ele pode fazer é dar o sinal, fica ali um ano, se ele não quiser o imóvel, ele perde o sinal, ou se ele falar assim, Giovanni, gostei do lugar, mas eu ainda preferia outro, se eu pudesse voltar no passado, eu preferiria outro. Não, então faz o seguinte, conclui a compra para você não perder o sinal e põe para venda de novo, porque aí lá na frente você ainda pode ganhar, porque o mercado ainda continua no preço, num platô, ele não está caindo na venda, o preço está bem estabilizado, para falar a verdade, e a tendência é que depois da pandemia passando, as coisas vão voltar a normalizar, pode sim subir os valores daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então ainda há essa chance, tá ok? Então ainda assim seria um investimento no final das contas, porque se a Covid-19 não está atrapalhando tanto assim o mercado financeiro, o mercado imobiliário igual era previsto, igual tinha essa suspeita que ele poderia prejudicar bastante, e não está sendo tão acentuada assim, a compra do imóvel ela ainda vira um investimento, porque você está comprando hoje com preço de crise, mesmo que a baixa tenha sido pouca, porque manteve um certo padrão, uma certa estabilidade, mas daqui um ano e meio, os valores podem já ter disparado mais um tiquinho. Então você está mantendo o seu preço de compra de um ano atrás, porque o contrato foi assinado no início. Então no início já está decidido o preço e aquele preço não se muda. Gente, espero ter explicado com mais detalhes agora sobre a questão do arrendamento com opção de compra, que também é a mesma coisa do leasing. Dúvidas, questionamentos, coloquem no comentário, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas lá. Até mesmo outros vídeos que eu já tenho falado sobre outros assuntos que acham que foi superficial, que cabia mais explicação, pode falar que a gente volta a falar igual foi nesse vídeo, tá bom? Gente, brigadão e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.